Dzień dobry. Vamos lá então, galera. Nós já vimos nas últimas aulas a questão dos pronomes demonstrativos, tá? E dos possessivos também. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma recapitulada então nessa matéria para que a gente possa fazer exercícios hoje, né? Os exercícios eles são fundamentais, principalmente se a gente lê, treina a nossa compreensão de leitura, se a gente escreve, se a gente exercita, isso vai melhorando os nossos sentidos para futuramente falar um polonês não apenas acadêmico, mas compreensível, né? Às vezes a gente pode achar muito chato as aulas de gramática, mas a gente tem que levar em conta que, por exemplo, existe uma prova de proficiência no idioma lá na Polônia chamada prova B1, tá? Então a prova B1, ela vai examinar essa parte gramatical, então por isso que é tão importante. Sem o B1, sem esse certificado B1, tu não consegue emprego na Polônia, tu não consegue estudar na Polônia, tu não consegue morar na Polônia, tu não tem muito menos um passaporte polonês, certo? Então isso é importante. Então quando a gente fala aqui em gramática, até a gente escuta muito algumas pessoas, alguns canais aí de outros idiomas falando, porque a gente aprende como criança, a criança não fazia gramática, a criança apenas fica exposta ao idioma, isso já é o suficiente. Gente, isso é para criança, é para bebê. Nós não somos mais bebês. Ou seja, a gente não tem como ficar exposto a um idioma 24 horas por dia. Então isso não vai acontecer, é ilusão. A gente tem que estudar gramática sim, porque se tu não entender a estrutura de um idioma, tu não vai aprender o idioma, entendeu? Tu vai apenas decorar frases. E não é o que a gente quer, não? Veja bem, para esse exame B1 que eu falei, eles vão avaliar a tua compreensão de leitura, ou seja, tu tem que enxergar e saber o que está escrito. Eles vão avaliar nessa prova a tua compreensão auditiva, eles vão colocar áudios ali para que tu escute e responda questões. Tá? Eles vão treinar a tua escrita, eles vão treinar também a parte oral, porque eles vão te fazer perguntas orais e tu vai ter que saber responder, e a gramática. Eles vão ter um quadro específico só para gramática, só para testar cada declinação para ver se você entende. Então veja que é uma prova difícil para quem está querendo aprender que nem criança. Mas se você estiver aprendendo como um adulto, fazendo isso que eu estou falando para vocês, que isso aqui não é uma invenção minha, tá? Isso daqui é como os professores poloneses ensinam. Eu estou passando para vocês de barbada e de graça o que eu pago para receber, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos lembrar então do que a gente já aprendeu rapidamente e vamos para os exercícios. Então, primeiro, os pronomes demonstrativos, o ten, o tá e o tó. Então, o ten masculino, o tá feminino, o tó neutro. Lembrando que o neutro não tem nada a ver com opção sexual, tá? O neutro aqui no polonês significa aquelas palavras neutras, por exemplo, a criança. Quando a gente fala assim, a criança, a gente não sabe que sexo é a criança, a gente só está falando, o bebê, a criança. Tá? Então, olha aqui, ó, entra esse gênero aqui, ó, o tó, tá? Se referindo a ela, porque se a gente fala o menino, a gente sabe que é um menino, a gente usa o ten. É menina? É tá. Agora, se eu não quiser pronunciar o sexo, eu apenas digo, tu viu, nasceu o bebê. Eu vou usar o tó, tó dziecko, certo? Então, isso aqui é coisa vencida, a gente já estudou isso. Apenas recapitulando, então, que tanto o masculino quanto o neutro vira tego, tego no genitivo. E o feminino vira tei. Essa é a única diferença, então, entre eles, certo? Vamos agora para os pronomes possessivos, que nós já estudamos. O mui e o tfui, a mesma coisa, ó, masculino, neutro e feminino. Então, o meu e o seu, mui, tfui, e o neutro, moje, twoje, ambos viram mojego e twojego no genitivo. E o feminino, moje e twoje, vira mojej e twojej, certo? Então, aqui nós percebemos, se a gente falar do nosso, vosso, de vocês, tanto faz, a mesma coisa. Masculino e neutro, ambos vão para o nashego e vashego. E o feminino, nasha e vasha, vai para o nashei e vashei.
certo? Qualquer dúvida em relação a isso, volte nos vídeos anteriores, está tudo ali, a matéria é bem explicadinha, certo? Então aqui a gente não vê nenhuma grande diferença, ó. Todos os pronomes masculinos e neutros acabam com ego no final, ó. Ego, aqui, ó. Ego, twojego, mojego, naszego, waszego, tego, certo? E os femininos, ó, tei, naszej, waszej, mojej, twojej, viu? Então todos os femininos, iei. E todos os masculinos, ego. E neutros, todos eles, ego também. Fechou? Então vamos para o exercício. Aqui nós temos uma página que mais tarde nós iremos fazer isso. Nós vamos fazer aulas apenas sobre conversação. E aqui a gente já vai ver sendo aplicado todos os, né, os casos gramaticais que nós já estudamos, tá? Mas não é agora, vamos deixar mais para frente. Deixa por enquanto essa rola só para mim. Vamos lá então, vamos começar a utilizar o que a gente já aprendeu. Dlaczego nie lubisz mój ogród? Então, vamos lá. Então, o que que acontece aqui com o pronome possessivo mój, mój ogród? Ogród é jardim. Por que você não gosta do meu jardim? Então, como que fica lá no genitivo? Ó, pode ver que o jardim virou ogrodo, certo? Ogrodo, por causa da tabelinha do genitivo que eu não vou consultar. Vou me deter, tá, apenas aqui nos pronomes possessivos e demonstrativos. O restante, ó, que está declinado, é só você ir lá na tabelinha que você vai descobrir por que que aconteceu isso com essas palavras, tá? Que são os substantivos, no caso, né? Substantivo e adjetivo nós aí já estudamos, não vou perder meu tempo. Então, dlaczego nie lubisz? Ó, mój é masculino, ogród masculino. O que acontece com o masculino? Ele vai para ego. Todo masculino e neutro vai para ego e todo feminino vai para iei. Tira isso aqui. Tira isso aqui, sua banana. Ó, ei. É para isso aqui que vai. Opa, errei aqui. Que barbaridade. Errei aqui também. Vai para ei. Certo? Então tá aqui a colinha do lado já, ó. Masculino e neutro e aqui o feminino. Então já sabemos que aqui, como é masculino mui, ó, o que que vai acontecer? Vai para mojego, certo? O próximo, nie bardzo lubimy nasze miasto, ou seja, é, não gostamos muito da nossa cidade. Então, nasze miasto é neutro, né? Se é neutro, vai pro ego. Então aqui vai naszego miasta. Grzegorz nie rozumie nasz nauczyciel. O Gregório não entende o nosso professor. Se ele não entende, vai para o genitivo, certo? E se é masculino, ó, nasz nauczyciel, vai para ego. Naszego nauczyciela. Nie znam wasza koleżanka. Ou seja, não conheço a sua ou a vossa, ou de vocês, não conheço a colega de vocês. Então, nie znam, aqui é wasza koleżanka, ou seja, feminino, ó, termina com ei. Então aqui vai para waszej koleżanki. Jurek nie kocha twoja siostra. Então, Jurek não ama. Ele não ama a sua irmã. Que horror. Ele não ama a sua irmã. Então, se ele não ama twoja siostra, que é feminino, a termina com a, vai para ei. Então vira twojej. Jurek nie kocha twojej siostry. Próximo. Nie znam twój ojciec. Gdzie on mieszka? Então, não conheço seu pai. Aonde ele mora? Ó, on, aonde ele mora. Então, já sabemos que twój ojciec é masculino. Então, twojego ojca. Tá? E por que da modificação aqui do substantivo, já sabemos também. Caiu no genitivo, vai para a no final. E essas palavrinhas assim que terminam com ets, geralmente elas perdem algumas letras. Certo?
Vamos lá então. Nie widzę wasz brat, ou seja, eu não vejo o irmão de vocês. Gdzie on jest w domu, ou seja, aonde é ou onde é a casa dele. Então, masculino, wasz brat, waszego brata. Gdzie on jest w domu? Oni nie rozumieją wasz nauczyciel. Então, eles não entendem o professor de vocês. Então, aqui é masculino, vai para waszego. Bem fácil, né? Oni nie rozumieją waszego nauczyciela. Agora, nie znam wasz lekarz. Ou seja, eu não entendo o médico de vocês. Nie znam, masculino, waszego lekarza. Jeszcze nie znam ich sen. Então, ainda não conheço o irmão deles ou delas. Então, aqui sen é masculino. Então, se sen é masculino, vira cena. E o ir, o ir, que é deles, lembra-se? Dele, dela, deles ou delas, que é, né, que no caso aqui o ir é deles e delas. Esses daqui não se modificam, certo? Não se modificam em nenhum dos casos gramaticais. Então aqui vai continuar sempre sendo iego, iei e ir. Iego masculino, iei feminino e ir deles, delas, plural. Beleza? Então vimos aqui algumas coisas. Agora vamos ver os demonstrativos, tá? Vamos estudar só mais essa página aqui, exercitar os demonstrativos e eu vou deixar para vocês mais exercícios. Sylwia nie czyta ta książka, bo nie jest ciekawa. Beleza? Então, Silvia não lê este livro, porque não é interessante. Nie jest ciekawa. Então, ta książka, ela não lê, ó, está negando o objeto direto. O que que ela não lê? Ela não lê este livro. Então, está aqui o objeto direto está sendo negado. Neste caso aqui de negação do objeto direto, ele vai para o caso genitivo. Sendo assim, książka vira książki e tá, ó, feminino, lembra-se como é que fica? Vira u tej. Tej książki, bo nie jest ciekawa. Então, essa primeira frase aqui, ó, que eu botei essa seta tá errada, tá bom? O ta książka não existe aqui, porque está sendo negado. O correto agora é do lado de cá, ó. Então, quando tu nega o objeto direto, ó, ele vai para o genitivo. Sylwia nie czyta tej książki, bo nie jest ciekawa. Vamos ao próximo. Dziewczyny nie oglądają ten film, bo jest za długi. Ou seja, as garotas não assistem, ó, elas. As garotas não assistem este filme porque ele é comprido ou longo. Não é porque ele é longo. Não usa a expressão muito, mas é longo. Então, este filme, tá? Nós temos aqui o masculino. Então, se ele é masculino, vai virar tegofilmo, certo? E é o que nós vimos aqui do lado. Tegofilmo. Vamos para o próximo. Jarosław nie kupuje ten telefon, bo jest za drogi. Ou seja, Jarosław, nem sei qual a tradução desse nome. Jarosław, acho que nem tem em português. Nie kupuje, ele não compra este telefone porque ele é muito caro, ou ele é caro, certo? Bo jest za drogi. Então, sabemos que é masculino, masculino vira tego. Então, Jarosław nie kupuje tego telefonu, bo jest za drogi. O próximo é o Maciej, parece Marcelo, mas não é. Aqui deve ser Maciel. Maciej nie je ten tort, bo nie jest smaczny. Então, o Maciej não come esta torta, porque ela não é saborosa. Então, tá ali, ó, torto, e aqui é masculino, vira tego, tego tortu. Maciej nie je tego tortu, bo nie jest smaczny. O próximo, nie znamy ten kraj, bo jest bardzo daleki.
Então, não conhecemos este país, porque ele é muito longe, ele é muito distante. Então, já sabemos que aqui é masculino, vira tego. Bem simples. Tego kraju. Então, nie znamy tego kraju, bo jest bardzo daleki. Lembrando que kraj, entendeu? É assim que pronuncia, ó, kraj, kraio, certo? Não é um palavrão aqui na língua portuguesa, não. Agora aqui estamos dentro de um dziecko, a criança. Então, dziecko nie lubi tem przedmiot, bo nie jest łatwe. Então, dziecko nie lubi, aqui nós temos um caso masculino, ó, ten przedmiot. Przedmiot é item, é este item. Então, a criança não gosta deste item porque não é interessante. Não é interessante. Interessante seria ciekawe. Łatwe é fácil, porque não é fácil. Então, ele não gosta desse item porque ele não é fácil. Então, dziecko nie tego przedmiotu, bo nie jest łatwy. Agora, Janusz nie kupuje ten samochód, bo nie jest szybki. Então, o Janusz não compra este carro, é masculino, então vira tego samochodu, bo nie jest szybki, porque ele não é rápido. Então, deve ser sei lá, um Fiat 147. Studentka nie pije kawa, bo nie jest ciepła. Então, a estudante feminina, que é estudante, não bebe este café, porque ele não está quente. Deve estar frio, então. Então, já sabemos que takava é feminino, né? Então, aqui vai ser teikava, teikave. Então, studentka nie pije tej kawy, bo nie jest ciepła, certo? Ciepła, concordando lá com studentka. Nie lubię ten pokój. Não gosto, eu não gosto deste quarto. Bo jest za ciemne. Então, não gosto deste quarto porque ele é escuro. Então, ten pokój é este quarto, é masculino. Então, aqui vai ser tego. Tego pokoju. A mesma coisa. Tirou o ui ali, virou oio. Oio. Bo jest ciemne, za ciemne. E o último que vamos ver hoje, nie można jeść ten grzyb, bo jest trujący. Então, palavrinha bem difícil essa, né? Vamos lá então. Quase abri aqui. Nie można jeść ten grzyb. Então, tipo, você está falando com uma segunda pessoa aqui. Você não pode comer este cogumelo. Grzyb. Grzyb. Cogumelo. Bo jest trujący, ou seja, porque ele é venenoso. Trujący é venenoso. Grzyb, cogumelo. Tá? Można, você não pode, não pode. E este, comer. Então aqui já sabemos que é masculino, vai ser tego. Então, nie można jeść tego grzyba, bo jest trujący. Certo? Então viu que é bem sossegado, né? Aqui eu vou deixar para vocês, já com a respostinha em vermelho, de mais pronomes possessivos aí para você treinar, tá bom? Então vai anotando o que você não souber aí de vocabulário, o que, que é soncheada, dziadka, professora, advocata, cuzena, psa. Coloca no Google Translator aí que você vai entender, né? Cozinheiro, cachorro, advogado, sofá, vizinho, soncheada e por aí vai, tá bom? Então, próxima aula já vamos fazer conversação, coisa muito boa, gosto muito, tenho certeza que você também. Então vamos lá. Grande abraço, do Vidzene, até a próxima. Papá.